Este projeto começou de forma incomum, com uma ida ao sótão. Há alguns anos, em um vídeo no meu canal, eu fiz alguns reparos em um aparador moderno de meados do século para o meu irmão. E em algum lugar aqui embaixo, acho que ainda tenho as gavetas daquela peça, porque eram boas demais para jogar fora. Então, neste vídeo, vou ver se consigo aproveitar essas gavetas para criar um móvel bonito, que estamos precisando muito no momento. Essas caixas de gaveta são feitas de sapele maciço, que foi unido a uma frente de compensado de bétula com encaixe tipo rabo de andorinha, e essa frente tem uma lâmina de teca, além desses puxadores de latão muito bonitos. Vou usar retalhos de MDF para montar uma estrutura ao redor das gavetas, já que tenho material sobrando. Depois, vou adicionar acabamentos e pés de madeira maciça para deixar o móvel com um visual legal. Isso tem 24 mm de espessura. Usarei no topo e fundo. Também tenho peças de 18 mm para as laterais. Tudo será preparado com primer e pintado. Rotulei minhas gavetas como superior, do meio e inferior para lembrar a ordem de colocação. Apesar de parecerem iguais, há pequenas variações de tamanho, e quero que se encaixem perfeitamente. Então, eu posicionei a gaveta inferior alinhada com a borda da frente e depois marquei uma linha na parte de baixo. A medida que estou tirando aqui é de 14 mm, que é o tamanho que quero para os trilhos da gaveta. 14 por 14 mm. Encontrei alguns pedaços de faia que posso usar para fazer isso. Estou apenas suavizando as bordas com uma plaina manual e depois estão prontas para encaixar. Não vou usar cola, pois posso precisar trocar depois. Só 3 parafusos em cada trilho para fixar. Neste vídeo, mostro que deixei uma folga embaixo para garantir espaço entre a frente da gaveta e a borda inferior. Com a gaveta no lugar, usei pedaços de papel dobrados como calços entre ela e o trilho acima. Pregos sem cabeça calibre 18 seguram isso no lugar enquanto coloco alguns parafusos. E repeti isso até o topo. Quero um trilho superior para a gaveta de cima, o que deixará um vão no topo da estrutura. Mas já planejei cobri-lo depois com uma peça de acabamento. E esse trilho superior vai garantir que minha gaveta de cima fique bem ajustada. E quando eu abrir a gaveta de cima, ela estará totalmente apoiada. Depois eu posso cortar o excesso no topo do painel lateral, e então fazer o mesmo no outro painel lateral. Depois posso montar a seco e cortar os painéis superior e inferior no tamanho final. Cometi um erro, que explicarei em breve, mas risquei uma linha com tudo no lugar. E depois, acrescentei alguns milímetros de folga. Por algum motivo, deixei mais folga do que precisava. Eu deveria ter feito outro teste a seco aqui, mas, de forma precipitada, marquei as junções para montar e colar a estrutura. E aqui estou eu, ainda sem perceber o erro, pensando que enquanto espero a cola secar, posso dar uma olhada nos puxadores das gavetas para ver se consigo polir eles. Ao olhar dentro dos puxadores, fiquei feliz ao ver que são de latão maciço. Cortei a ponta de um parafuso para fixá-lo na furadeira, e com uma manta abrasiva, ficaram bem limpos. As frentes das gavetas precisam ser limpas, pois o acabamento desgastou ao redor dos puxadores. Comecei a raspar o acabamento antigo com raspadeira e usei o raspador de carbeto para áreas difíceis perto dos puxadores. Depois, um pouco de lixamento manual para remover qualquer resíduo de acabamento e deixar a superfície bem uniforme e pronta para o novo acabamento. Depois, limpei o pó com água ras para ver o resultado. E ficou bom. Apliquei óleo com cera dura nas frentes das gavetas com esponja abrasiva. Isso vai precisar de 2 demãos, mas como leva alguns dias para secar completamente, deixei o projeto de lado por alguns dias antes de voltar a ele. Infelizmente, estou com um problema.
Embora as gavetas se encaixem muito bem entre os trilhos, estou um pouco preocupado com o quanto elas balançam de um lado para o outro. E acho que talvez eu tenha cortado esses painéis superior e inferior um pouco longos demais. Os espaços ficam assim com as gavetas centralizadas no móvel. Não me incomodo com a aparência, só acho o balanço lateral um pouco problemático. Esse espaço acima é por causa dos trilhos superiores, mas não me incomoda, pois vou colocar um acabamento que vai esconder. Mas em relação ao problema do balanço, eu tenho duas opções. Posso colocar alguns calços nas laterais da gaveta ou posso colocar alguns calços na parte interna do móvel. E acho que essa é a melhor opção aqui. Cortei esses calços movendo a guia 5 mm por vez. Descontando a espessura da lâmina, ficaram com 2 mm e na medida certa. Vou usar supercola aqui porque tem bastante superfície para colar. E essas peças não vão ficar sob nenhum tipo de pressão. Então, isso significa que posso continuar com o projeto sem precisar esperar muito tempo para a cola secar. Depois, mais um teste de encaixe e tudo está ficando ótimo. Agora, vamos preparar a estrutura para pintar. Inicialmente, eu ia usar essa tinta à base de óleo, mas ela criou uma película bem grossa. Achei que ainda poderia usar por dentro, mas quando apertei, estava empelotada e cheia de grumos. Decidi que daria mais trabalho do que valia a pena. Então, acabei misturando essas tintas à base de água até chegar a uma cor parecida. Eu queria um verde floresta e esse aqui ficou bem legal. Depois da primeira demão, eu lixei levemente e apliquei uma segunda demão e estava ficando muito bom. Mas decidi que uma camada de verniz por cima seria uma boa ideia para ajudar a proteger a tinta. Infelizmente, porém, aplicar com um rolo foi uma péssima ideia, porque a textura ficou horrível depois de seco. Foi a primeira vez que passei verniz sobre tinta, então não sabia o que esperar. E minha conclusão foi que eu deveria ter preparado minha pistola de pintura para aplicar isso. Então, lixei tudo de novo e vou aplicar com spray mais tarde no projeto. Por enquanto, posso fazer algumas peças de acabamento usando esses retalhos de Iroko. Primeiro cortei os frisos laterais retos e depois fiz um grande chanfro na face interna com a tupia de mesa. Meus acabamentos superior e inferior foram cortados de forma diferente para compensar a espessura dos painéis e os vãos. Com as gavetas encaixadas, posso posicionar cada uma para garantir espaço suficiente para abrir e cortá-las no tamanho certo. Tenho um pouco desse selante de barreira, um selador de goma laca ótimo para madeiras oleosas como o Iroko. Vou aplicar uma camada disso só nas partes externas visíveis. Aí posso colá-las e prender com grampos no lugar. Acho que estou sem prática em marcenaria. Faz tempo que não faço nada e cometi outro erro bobo. Vou mostrar o que quero dizer. Então, este é apenas um pedaço que sobrou do acabamento lateral. E você pode ver que, quando eu coloco aqui, fica um vão horrível aqui. Então, acho que o que vou fazer é cortar isso até mais ou menos aqui, para que esse vão não fique mais aí. Assim ficou melhor. Então, colei essas partes e depois dei alguns toques finais. Vou instalar um painel traseiro. Então, primeiro fiz um rebaixo nas bordas com a tupia. Tenho uma folha fina de compensado folheado em carvalho para usar. Quero que fique justo, então usei o plaina manual para ajustar. Desta vez, para corrigir os problemas que tive antes com o verniz, preparei minha pistola de pintura. Apliquei 2 demãos, lixando entre elas, e desta vez ficou realmente muito bom. Posso finalmente fazer os pés. Acho que todos os móveis ficam melhores com eles, inclusive esta cômoda. Esta é uma madeira de lei reaproveitada de uma bancada antiga que consegui quando esvaziaram uma casa. O primeiro passo é aplainar as faces para ficarem planas.
Consigo 2 pernas afuniladas de uma peça e 2 afuniladas e anguladas de outra, com medições e marcações cuidadosas. Antes de cortá-las, posso alinhar as bordas na plaina. E então, medi a profundidade do corpo para poder decidir qual inclinação quero dar à perna angulada. Então, subtraindo cerca de 20 milímetros dessa medida, deve ficar bom. Como você pode ver, é a perna da frente que eu quero inclinar. Então, posso simplesmente marcar o ângulo quando ela estiver posicionada exatamente onde eu quero. E depois, alinhar a serra de meia esquadria com essa marca. Depois, uso o esquadro para alinhar pela base da perna de trás e cortar a da frente. E então, estou marcando um formato para a travessa no topo, algumas curvas nos cantos e replicando o ângulo da perna, só para suavizar um pouco o visual e tentar deixá-lo um pouco mais elegante. Consigo colocar 4 dominós em cada perna, pois vou precisar que isso fique realmente resistente. Fixar a perna em ângulo seria difícil, então parafusei o pedaço cortado na parte de trás da perna, criando um local para prender o sargento. O furo do parafuso ficará na parte interna da perna, e não será muito visível. Ela já tinha alguns furos, mas vou preenchê-los e dar acabamento para que não fiquem perceptíveis. Sei que muitos não gostam de madeira com furos em móveis assim, mas não me importo, pois isso mostra que essa madeira tem história. Essas faces internas eu tive que lixar à mão com uma lixa enrolada em uma cavilha. Uma lixadeira de fuso seria útil, mas não tenho porque acho que não usaria o bastante para comprar uma. As bordas externas ganham um grande arredondamento, suavizando ainda mais o visual. E eu acho que elas ficaram muito boas. Eu usei um corante de carvalho escuro nelas, para dar um pouco de cor, e isso vai ajudar a esconder alguns dos buracos e imperfeições. Depois, 2 demãos de verniz em spray, lixando entre elas. Apoiei as pernas em pedaços de madeira dos lados para alinhá-las igualmente. Vou usar um pouco de cola de poliuretano aqui, pois não acho que a cola PVA aderiria bem à tinta. Assim, posso fazer furos guia por dentro e colocar parafusos grandes de 50 por 5 milímetros. Antes de colocar as gavetas, vou passar cera de vela nos trilhos para ajudar no deslizamento suave. Passei a segunda camada de óleo de cera dura nas frentes das gavetas. E agora está pronto para instalar. Então, eu fiz essa cômoda para o nosso quarto de bebê. E agora ela está cheia de muitas e muitas roupinhas. Tudo pronto para o Baby Brown, que deve chegar a qualquer momento. Estou certo de que ainda farei muitos projetos neste quarto nos próximos meses e anos. Fiquei satisfeito com este resultado, mesmo tendo cometido vários erros bobos. Gostei da cor, dos puxadores de latão e das lindas pés de madeira maciça. Obrigado por assistir.